Fala galera, beleza? Eu sou Ramon Siqueira, professor de Matemática e Física aqui do Medicina Me Interessa, e agora a gente vai resolver a questão de número 36 do Veste MSCAM 2022/1, a primeira questão de Física da sua prova. Vamos lá? Essa questão de número 36, ele faz uma referência a um experimento que foi feito no canal do YouTube O Manual do Mundo, com o seguinte texto. Iberê lançou, em julho de 2021, um vídeo no YouTube denominado A Fórmula Secreta que Deixou a NASA Maluca. Nesse vídeo, ele e seu amigo Roberto Pena Spinelli reproduzem uma substância utilizando ingredientes simples, amido de milho, bicarbonato, açúcar, farinha e água, que consegue suportar temperaturas altíssimas. Após a realização de alguns experimentos e a verificação de que a prática era segura, Iberê cobre parte de sua mão com essa substância e aponta um maçarico em direção a ela, conforme ilustrado na imagem retirada do vídeo. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra o Iberê com a substância em volta da mão dele e tacando fogo ali com o maçarico, né? Vamos continuar a leitura do texto aqui. Ao término da experiência, Iberê e seu amigo Roberto apresentam duas observações. Primeiro, a substância incha. Segundo, parte da substância vira carvão, fica preta. Posteriormente, eles levantam hipóteses para explicar como a substância, durante a sua queima, não transfere o calor da chama para a mão de Iberê. Hipótese 1. Quando a substância incha, provavelmente pela ação do bicarbonato de sódio, cria-se uma espessa parede de ar que distancia a chama da mão. 2. A substância se torna carvão, devido à queima dos ingredientes utilizados, mas o açúcar, em especial ao caramelizar, cria uma grossa camada de proteção. A redução na transferência de calor na hipótese 1 e 2 ocorre por... Então vamos lá, antes da gente ler as alternativas, eu separei aqui uma imagem pra gente de uma garrafa térmica, para a gente poder entender como é que é o princípio da conservação do calor dentro de uma garrafa térmica. Existem basicamente três formas de você conduzir calor, de você transferir calor. Um é através de um processo chamado de condução, que é quando você tem, por exemplo, imagina uma barra de metal, uma colher, né? E aí você coloca a pontinha da colher no fogo, e aí a pontinha esquenta, e aí em contato com a matéria ali, uma do ladinho da outra, vai transferindo o calor de uma para outra. Isso é chamado de condução. Ou então, através de convecção. O que é convecção? Imagina as camadas de ar, né? Ou então a água numa panela fervendo, e aí você tem aquela massa de água mais quente no fundo indo para o alto e a fria descendo, e aí começa aquele movimento convectivo. Isso é chamado de convecção, tá bom? Ou então através da radiação, transmitir calor por radiação. E aí a garrafa térmica, ela tenta bloquear essas três formas de transferência de calor. A tampa aqui, ó, ela impede o contato da água quente com o ambiente externo. Então imagina que tem, sei lá, uma camada de ar aqui. Essa camada mais próxima da tampa, se não tivesse a tampa no caso, ia esquentar, ia subir, né? E uma camada mais fria ia descer e haveria uma perda de calor por convecção aqui, certo? Imagina agora essa água aqui, imagina que ela está quente em contato com a parede do recipiente. Finge que toda essa região branca aqui é uma camada de metal, tá bom? Nesse caso, eu teria perda de calor ali por condução. Só que não é isso que acontece aqui não, ó. Vamos dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui. Eita. Ó, vamos dar um zoom. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que essa borda preta no nosso desenho, ela não tem contato com a outra borda. Existe uma camada de vácuo aqui, de tal forma que a água ela não está encostada na parede externa dessa garrafa. E ela não consegue perder calor por condução nesse caso. E uma última forma de você proteger o calor aqui dentro é através de paredes espelhadas nessa garrafa, né? As paredes elas são espelhadas justamente por quê? Porque as ondas eletromagnéticas elas se comportam como luz e ela vai refletir ali na parte interna, nessa parede espelhada e se manter presa dentro da região de interesse aqui. Tranquilo? Então existem essas três formas de transferência de calor. E aí, fazendo uma analogia agora com a substância lá, né, que o Iberê usa no experimento dele, essa substância ela cria um bolsão de ar ali, afasta a gosma da mão dele e evita que o calor da chama chegue até a mão dele. Em qual desses três processos que a gente descreveu aqui na garrafa térmica
a gente pode fazer uma analogia. Olha só. Imagina que existe uma bolha de vácuo ali. Eu estou bloqueando, nesse caso, a condução de calor, concorda? Existe uma bolha de ar ali, o ar ele é menos eficiente do que o vácuo, mas ainda assim ele é um isolante muito bom e ele evita a condução de calor de uma camada da bolha para outra. Então a alternativa correta aqui é a alternativa A. A redução na transferência de calor, na hipótese 1, no caso da bolha de ar, ocorre por condução, pois o ar é um bom isolante térmico. Show? Espero que todos os conceitos tenham ficado bem claros para você. Aproveitei para fazer uma revisão aí sobre transferência de calor. E é isso aí, a gente se vê agora no próximo vídeo.